Oi, eu sou Bruno Milanês, eu sou professor da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora e coordeno o grupo de pesquisa e extensão Poemas, Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade. Eu estou aqui para conversar com vocês hoje sobre o último relatório que a gente está publicando, chamado Terra, Clima e Energia, a expansão energética injusta no Brasil, que é um relatório que foi produzido pelo Poemas e com apoio da Fundação Ford. Esse relatório é um pouquinho maior do que aquele que a gente produziu sobre minerais para eletrificação. Então eu peço um pouquinho de paciência para vocês, mas acho que vale a pena a gente gastar um tempo e conversar sobre ele, né? Então, o relatório ele tem alguns argumentos principais, né? Então, a ideia que a gente está querendo trazer aqui é que as políticas de transição energética, tá, que são adotadas no Brasil, na verdade, elas têm origem em várias políticas diferentes. Política de eletrificação, política de agrocombustíveis, expansão da geração, e cada uma das políticas tem uma origem distinta. E falta, então, uma visão conjunta, né, dos impactos cumulativos e sinérgicos dessas políticas. O segundo ponto é que parece que as políticas brasileiras, ao invés de uma transição energética justa, estão caminhando para uma expansão energética injusta, né, que são baseadas em grandes projetos que muitas vezes violam direitos territoriais de comunidades tradicionais, né, para atender mais a demanda internacional do que a necessidade nacional, e sob uma argumentação de uma descarbonização que nem sempre se vê na realidade. O terceiro ponto do relatório, tá, é que a gente vê é que esse processo de expansão energética depende do uso extensivo da terra. Tá? Então a gente vê cada vez mais terra sendo necessária, seja para mineração de minerais, para extração de minerais para eletrificação, seja para usinas eólicas, seja para usinas solares, seja para produzir mais cana para fazer etanol, mais soja para biodiesel, por aí vai, né? E além disso, a gente percebeu também, conversando, é importante mencionar que esse relatório foi elaborado a partir de muita pesquisa, análise documental, e também conversa com vários movimentos sociais, né? E foi percebido também que o termo transição energética justa não está pegando muito no Brasil, especial entre alguns movimentos sociais, porque ele é um tema complexo, de difícil comunicação, e tem vários sentidos, várias interpretações, e isso torna difícil a compreensão exatamente o que está por trás, o que quer dizer quem diz que está fazendo transição energética justa. Um outro ponto importante, né, é que muito do debate ambiental no Brasil foi reduzido à questão de descarbonização. Tá? E ficar focado só na descarbonização cria limites para apresentar reivindicações referentes à violação de direitos territoriais. Esse debate da descarbonização coloca as comunidades meio que nos chamados dilemas infernais, né, onde parece que é quase uma chantagem com elas, que eles têm que abrir mão dos territórios para salvar o planeta, entre aspas, né? Então é preciso pensar para além da questão de descarbonização, entender que o problema ambiental, a questão ambiental, a crise ambiental é muito mais amplo do que clima. Ela envolve o clima, com certeza, mas produção de alimentos saudáveis, a integridade ecológica, a manutenção da biodiversidade e outros temas também. Outra coisa importante também é que a questão da transição energética é muito transversal. Como eu falei, ela impacta a pessoa pela mineração, pela geração de energia, né, pelo próprio mercado de carbono. E isso faz com que distintos grupos sociais sejam afetados, sejam impactados, mas cria também oportunidade para esses diferentes movimentos convergirem nas suas reivindicações e nas suas demandas, né? E por fim, aqui vou destacar para vocês a importância de novos espaços de participação que estão sendo criados, né? Que talvez sejam espaços, muitas vezes, de legitimação, isso a gente tem que tomar cuidado, né? Mas, por outro lado, também são espaços que permitem maior articulação de debates de alternativas. Bom, essas são as ideias principais do relatório. Eu vou passar por alguns pontos dele com vocês aqui agora. Tá? Então, o relatório é estruturado em 3 aspectos principais. Primeiro, apresenta a ideia de transição energética, né, no contexto brasileiro, de onde é que ela vem, e tento conversar com vocês sobre por que está acontecendo isso agora, né, porque esse momento do boom da transição energética. Depois eu analiso um pouco as características da transição energética no Brasil, né, tentando mostrar quais são as críticas e contradições desse modelo. E, por fim, num diálogo mais próximo com movimentos sociais, organizações não governamentais, eu falo sobre possibilidades, sobre desafios de trazer o debate sobre lutas territoriais para essa questão, né, para essa discussão, e também algumas possibilidades de superar alguns desses desafios. Bom,
E vamos começar então, né? O que é a transição energética? De onde é que vem? Como eu comentei com vocês, né, o Brasil passa por um momento de grande debate, ou a questão da transição energética tem recebido muita atenção. Mas ela, apesar do nome novo, ela não é uma coisa nova, né? A gente pode voltar lá nos anos 70, quando o pró-álcool já era, na época chamada de combustíveis alternativos. Então a gente teve o pró-álcool nos anos 70, a gente teve toda uma política para a pró-eólica, né, de energia eólica a partir dos anos 2000, né? E você tem essas... Então, durante muito tempo, esse debate ficava nas políticas energéticas. Depois disso, nos anos 2000, lá para os anos 2000, primeira década dos anos 2000, a gente vê a constituição de políticas ambientais, políticas climáticas, de fato, e isso meio que entrou ali de uma forma um pouco marginal, né? Mas então, porque o grande debate era o desmatamento. Depois disso, a gente tem o período Bolsonaro, que desmonta tudo, e agora a gente volta a se reformular as políticas climáticas e com maior ênfase na questão de transição energética. Então, a gente tem um caminho aí que foi percorrido, e como eu falei no começo, várias das políticas ainda são vistas de forma desconectada, e mais importante, os impactos delas são vistos de forma desconectada. Então, é preciso fazer um esforço para juntar tudo isso. E é interessante a gente pensar, né, que quando fala em transição, alguns movimentos que comentam isso, que a transição sugere que você está deixando de usar alguma coisa para usar outra. E aqui a gente tem, nesse gráfico, vou mostrar para vocês como é que se comportou a geração de eletricidade no Brasil nos últimos anos, né? E o que a gente vai ver, então, essencialmente, é a expansão da geração de energia, né, e com uma maior diversificação, né? Então a gente não tem uma perspectiva, e isso é importante, quando a gente fala em transição energética, se espera que se diminua a quantidade de energia que está sendo, que está sendo consumida. A gente tem que caminhar para um mundo onde se usa menos energia. E não é isso que o Brasil está fazendo, né? A gente está caminhando para está consumindo cada vez mais, produzindo cada vez mais energia. E o que a gente viu acontecer nos últimos anos, né, representado aqui por essa faixa aqui eólica e solar, é o quanto que o Brasil tem diminuído, né, a importância da hidráulica dele, né, e aumentado essas fontes, né. E houve também, necessariamente, alguma redução no consumo de não renováveis, que é esse cinza, porém, como eu vou mostrar nos próximos slides, essa tendência de redução de não renováveis vai se inverter, a gente vai voltar a usar mais não renováveis no futuro. Mas o que chama atenção é por que se fala tanto em transição energética agora, queria chamar atenção para a mudança na curva, né, de eólica e solar, né? A gente vê que era uma coisa que vinha muito devagar, a partir dos anos 2010 começou a acelerar, e de 2020 para cá realmente a gente teve uma acentuação nessa curva, por isso que a gente ouve tanto falar em transição energética hoje em dia. E por que houve esse boom desses últimos 4, 5 anos? O que está acontecendo? Né? É importante pensar que toda política brasileira, né, e aí eu tiro aqui um extrato do planejamento decenal de energia, do plano decenal de energia, né? Ela, quando é formulada pelo Ministério de Minas e Energia, ela vem muito associada a uma ideia de fronteira, né? Essa questão de que o Brasil sempre se pode extrair mais e mais. Então, acho que essa frase que é elaborada, que é apresentada no plano decenal, é muito importante, né? Essa ideia de um território continental, vastas riquezas, condições climáticas favoráveis, então, aquela terra onde se plantando tudo dá, onde se extraindo tudo dá, no caso, né? E a perspectiva do Brasil ser um ofertante líquido, né? Então, na verdade, o que eles querem, o que se pretende no Ministério é extrair cada vez mais energia para exportar, né? E, na verdade, não existiria um limite para isso, a gente não tem mais escassez de energia, sim uma abundância de energia. Então, uma visão de fronteira que alimenta essa perspectiva da expansão contínua. Mas então, eu queria voltar a vocês, por que está se falando tanto de energia agora? São vários aspectos. Um deles é que historicamente, as principais emissões, nesse gráfico que a gente tem, as emissões de carbono do Brasil, são associadas ao uso da terra, ao desmatamento. A gente vê aqui, nessa linha mais escura, né, exatamente como o desmatamento era a principal fonte, e ele caiu durante muito tempo, no período
Lula 1, Lula 2, né, caiu bastante o desmatamento e toda a curva diminuiu. Né? E quando essa curva diminui, o que acontece? Essa linha aqui, que é a participação das emissões de energia, subiu, porque proporcionalmente, né, as emissões de energia subiram. Então a gente vê, o desmatamento cai, a participação sobe. Aí, à medida que o desmatamento voltou a subir, lá no período, depois da aprovação do novo Código Florestal, né, depois com Temer, Bolsonaro, etc., a participação das emissões da energia começa a diminuir. Né, e ele perde um pouco de enfoque. O que está vendo nos últimos anos? Novamente o desmatamento diminui, as emissões, por conta disso, a emissão total diminui, e a participação das emissões de energia aumenta. Então as pessoas estão percebendo que, se antigamente você só controlar desmatamento era suficiente para diminuir significativamente as emissões do Brasil, agora é preciso olhar para a energia também, porque a participação relativa da energia nas emissões do Brasil estão crescendo. Um segundo ponto que é importante ter em mente é que existe todo um movimento internacional em torno de transição energética. Né? Então, aqui eu tentei sistematizar a partir dos dados da Agência Internacional de Energia, né, o número de políticas que estão sendo feitas em diferentes países sobre transição energética justa. Esse é o termo que eles usam. Né? A gente vê que vem crescendo muito, 2022 foi o pico. Né? Então, existe uma pressão internacional, todo mundo falando sobre isso, o Brasil se vê na necessidade também de falar sobre isso. E o terceiro ponto, que é bastante importante também, é que o preço da energia elétrica gerada pelas novas fontes renováveis, particularmente eólica e solar, está caindo bastante. Né? Então, aqui na faixa azul, a gente tem o preço médio para gerar energia, são médios globais. O preço médio para se gerar energia a partir de fontes fósseis. E aqui é o custo de se gerar energia a partir, né? Seja da eólica onshore, da hidrelétrica, de biomassa, da eólica offshore. Então, tudo está caindo e boa parte deles, hoje em dia, é mais barato você gerar energia a partir de fontes renováveis do que de novas fontes térmicas. E isso torna o investimento muito mais interessante. Então, existe uma pressão, um direcionamento econômico na direção dessas novas fontes. Isso ajuda a explicar por que agora se fala tanto disso. Né? Então, vamos lá. O que acontece no Brasil, então? O que a gente está percebendo? Em primeiro lugar, o que eu estou chamando de expansão energética injusta tem alguns aspectos importantes. Né? É um debate que vem da agenda do norte global, porque globalmente, assim, internacionalmente, principalmente nos países ricos, países do norte, o principal aspecto associado a emissões é energia, então a gente traz isso para o Brasil também, embora historicamente o nosso principal fator tenha sido, como eu falei anteriormente, desmatamento. O nosso modelo do Brasil, apesar do discurso de transição energética, e tem muita preocupação com a intensificação da extração do petróleo, especialmente para abastecer o mercado internacional, não existe uma perspectiva de gerenciar a demanda de energia, e sim de aumentar a oferta, diversificar a oferta. Também ele se caracteriza pelo uso cada vez maior de terra, né, e isso leva à despossessão, à expulsão de grupos específicos, né, e viola, muitas vezes, direitos humanos e gera conflitos territoriais. Existe uma perspectiva, contraditoriamente, né, ao discurso de transição energética, de aumento das emissões, tá? Só que tudo isso é acompanhado de um discurso climático para legitimar esses grandes projetos. Isso é mais ou menos o que compõe o que eu estou chamando de expansão energética injusta. Vamos ver algum desses pontos, então. Né? Isso, como eu comentei, vem esse relatório, eu conversei com muitas organizações, e uma delas trouxe essa imagem para mim. Né? Que a questão da transição energética vem muito da Europa, dos Estados Unidos, né? E esse é um dos propulsores do debate. E chega aqui para dentro da exploração de territórios. Né? Então, os movimentos sociais vivenciam uma nova exploração territorial, né, para atender quem? Os grandes empreendimentos, né, que vão para satisfazer a necessidade dos países do norte global. Então, tem um driver internacional forte, aí, uma motivação internacional muito forte. É interessante pensar também que, dentro dessa contradição, das várias contradições do Brasil, apesar de todo o debate de transição energética, o Brasil dizer que quer ser o líder da transição energética, essencialmente o que a gente vê é uma perspectiva aqui de 2024, 2034, de aumento da extração de petróleo no Brasil. E para que é essa extração? Especialmente para atender
o mercado internacional. O Brasil recentemente entrou no grupo do OPEP+, né, que são os países exportadores de petróleo, e a gente vê que se em 2024 30% do petróleo do Brasil ele era considerado excedente, né, e era passível de ser exportado, a ideia é chegar a quase 50% em 2020, né, 2030, desculpa, e depois ficar no patamar de 2034 de 37%. Então, a ideia é extrair cada vez de petróleo, não porque o Brasil precise de mais petróleo, na verdade, a expectativa é que a demanda nacional fique mais ou menos estável, é o consumo nacional, que é esse azulzinho, mas simplesmente para exportar mais petróleo. Né? Então, é um modelo que se caracteriza por tentar manter o Brasil como exportador de commodities, nesse caso, commodity energética. Né? Outro aspecto que é importante ter é o quanto que a questão terra é essencial. Né? Então, em que aspecto isso? Isso aqui são as emissões, né, de gases de efeito estufa só do setor energia. E quem que é o maior gerador disso? Essencialmente, o setor de transportes. Transportes de pessoa e carga no Brasil corresponde a mais ou menos 53% das emissões do setor de energia. Quer dizer, quase metade vem disso. E qual que é a solução que o Brasil tem, essencialmente, para lidar com isso? Se não se colocam políticas claras de aumento de mobilidade urbana, de melhoria na logística e da eficiência do transporte de cargas no Brasil, né, inclusive pensando na melhoria da mobilidade, melhorar o sistema de transporte coletivo, inclusive passivo de eletrificação para diminuir o consumo de diesel. Se você não faz isso, se você não mexe na demanda, você tem que mexer na oferta, como é que você diminui as emissões? Trocando combustível. Trocando combustível como? Substituindo petróleo por agrocombustível, né, biodiesel, etanol, etc., e também tentando eletrificar algumas dessas coisas que vai aumentar a demanda por energia elétrica. Então, o que a gente tem é que, se eu quero fazer essa transição, se eu preciso de mais etanol, se eu preciso de mais biodiesel, eu vou precisar de mais cana-de-açúcar, vou precisar de mais milho. E é importante pensar que hoje em dia o Brasil está expandindo a produção de etanol por milho, né? Existe um debate profundo disso, de qual seria a prioridade do uso do milho, se é alimentação ou produção de combustível. Né? Existe uma movimentação internacional, né, pensando nessa coisa da conexão com a demanda global, por substituir querosene de avião e combustível de navios por combustíveis de origem de biomassa. Então, vou precisar de mais canola, vou precisar de mais óleo de algodão, mais óleo de palma, mais óleo de macaúba. E também a gente tem que pensar, se eu vou querer mais eletricidade, gerar mais eletricidade, eu preciso instalar mais usinas solares, instalar mais usinas eólicas para produzir esses equipamentos, como comentei no outro relatório. Eu preciso de mais minerais, tem que expandir a mineração. Né? Se eu quero fazer termoelétrica de biomassa, em todo o movimento de plantar árvores para gerar biomassa, para gerar termoelétrica, tudo isso para gerar eletricidade vai precisar de mais terra. Né? E é interessante pensar que parte disso vai para o mercado nacional, mas parte considerável para o mercado internacional. E mesmo a eletricidade, viu os projetos de hidrogênio que estão sendo propostos para o Brasil, né, que ainda estão muito em processo de estudo, instalação, é para poder exportar também essa energia para o mercado internacional. Então, a questão terra, né, ela está no centro do modelo de expansão da geração de energia no Brasil. Isso é uma coisa importante para a gente tem que pensar, porque não é qualquer terra, né, é terra de grupos específicos. Então, isso surge, né, essa perspectiva surge de alguns dos meus entrevistados, como aqui que eles comentam, né, que eles vão para o debate de transição energética, aí no caso do Norte de Minas, porque que eles veem uma volta dos novos projetos de infraestrutura, né, os mega empreendimentos. Uma hora é reflorestamento, depois é eucalipto, depois vem irrigação, depois vem o biodiesel, né, e agora a energia solar, poderia ser eólica também. Então são sempre esses grandes projetos que dizem que vão promover esse desenvolvimento e muitas vezes geram só impactos nesses locais, como as pessoas costumam comentar. E como eu estava falando, né, não é qualquer terra, assim, existem locais onde existe maior pressão por essa terra. Então, nesses dois mapas, muito rapidamente, né, aqui a gente tem marcado os assentamentos do INCRA, territórios quilombolas, terras indígenas e unidade de conservação. Tá? Todos esses que são, hoje em dia, nesse primeiro mapa, atualmente impactados pelas usinas eólicas que existem, pelas usinas solares, por projetos de mineração, né, e pelas linhas de transmissão que fazem a transmissão. E grande parte da energia que é gerada no Nordeste, no caso das elétricas, né,
ou se pensar nas hidrelétricas no norte do Brasil, e para o sudeste, que são os grandes consumidores. E do lado direito, se todos os projetos que estão previstos de eólicas, solares, transmissão de energia e mineração dos minérios para edificação forem colocados em prática, esses vão ser os territórios que vão ser impactados. Então, a gente vê que existe um crescimento significativo de pressão dos territórios sobre os territórios tradicionalmente ocupados. Né? Então, não é qualquer território, não é uma coisa que é democraticamente distribuída. E aí, pensando o que vai acontecer com essa energia? Né? Porque você fala assim, bom, a gente precisa fazer isso, tem os impactos territoriais, por quê? Porque a gente vai gerar mais energia, vai gerar energia sem emitir carbono. Como eu comentei com você, a perspectiva é de expansão. Né? Então, aqui eu separei a energia não renovável, o que está em linha cheia, linha contínua, são os dados históricos, e o mais claro, energia eólica, energia renovável, tá? E o pontilhado, perspectiva até 2034. E aqui o que a gente está vendo, isso aqui é oferta interna de energia, quer dizer o que? São todas as energias usadas no Brasil, tá? Todas as fontes, combustível líquido, petróleo, eletricidade, né? E a gente vê o quê? Que tem, como eu falei, existe perspectiva de expansão, e a ideia aqui, a gente vê que, se a gente colocar do ponto de vista relativo, tá, vai manter mais ou menos a proporção, fica em torno de 52%, 51% de não renovável, 48%, 49% de renovável. Então, o Brasil se manteria na parte de energia como um todo, tá, está mais ou menos uma proporção estável, mas com maior parte não renovável. Só que quando a gente vai ver só na energia elétrica, né, de novo, a gente tem aqui na linha de baixo as não renováveis e pontilhado é a projeção, na linha clara, né, as renováveis e a projeção. A gente vê o crescimento das duas, mas na verdade o que a gente vê é que, se a gente colocasse em percentual, e no relatório tem os percentuais, fica mais claro de ver isso, a participação das não renováveis aumenta. E se a gente colocar, e dentro das renováveis a gente inclui nuclear aqui, são as projeções da EPE. E mesmo se a gente não colocasse nuclear, trabalhar só com fóssil ou não fóssil, a participação dos combustíveis fósseis nos próximos 10 anos vai crescer no Brasil. Então, do ponto de vista de eletricidade, né, para os próximos 10 anos, o plano é uma carbonização da economia. E qual que é o resultado? Final disso, a gente espera que se projeta, né, que vai haver um aumento na geração de emissões de gás de efeito estufa pelo setor energético do Brasil. Então, dizer que o Brasil está se descarbonizando, infelizmente, não é uma verdade do ponto de vista do setor energético. Né? E o que isso leva para os territórios? Né? A gente percebeu, assim, que, conversando com vários movimentos, que existe um certo desafio em levar para o público a discussão sobre transição energética, ou transição energética justa. Em dois sentidos. Né? Primeiro, comunicar para fora, para o grande público. Por quê? Porque sempre se construiu essa ideia de que o petróleo isso é um fato, né? O petróleo, o consumo de combustíveis fósseis é o grande driver, o grande motivador, o grande gerador em contexto global, né, das mudanças climáticas, né? Mas se colocou a ideia de se trocasse o petróleo por combustíveis, por energia renovável, o problema seria resolvido. E pouco se falou sobre a questão de consumo. Né? Então, parece que a própria ideia de energia limpa, né, se chamar solar é limpa, eólica é limpa, parece que não causa impacto. Então, você falar que gera impacto é uma coisa que não é bem aceito, porque a solução que tinha sido dada, né, se mostrou que é uma solução incompleta, ela precisa de ajustes. Né? Então, existe essa dificuldade de falar para fora. E mesmo que falar para dentro, para as comunidades, é um desafio, porque o conceito de energia, o conceito de transição energética é uma coisa difícil, é um tema complicado, aí nem sempre as pessoas entendem perfeitamente o que está acontecendo. Bom, então o que se percebe é a necessidade de qualificar melhor, né, aceitando o que a gente quer chamar de justo. Né? Já se construiu significativamente bem o debate sobre transição energética, sobre os problemas que existem, mas é preciso melhorar o que a gente chama de energia justa. É preciso levar em consideração de como a gente propõe alguma coisa
diferente, né? Como é que a gente define exatamente o que seria uma transição justa? Ou melhor, como é que a gente garante que vai ter justiça na transição energética, tentando trazer ênfase para a ideia da justiça mais do que da transição, né? E por que é tão difícil falar isso? Porque, na verdade, existem várias definições do que seria uma transição energética justa, né? Existem várias interpretações, então existe tanto pessoas que vão dizer que estão fazendo transição energética justa, né? Então simplesmente pensando em um pequeno esverdeamento, pequenos ajustes do que as empresas já fazem, né? Sem realmente mudar mudar o modelo de desenvolvimento, até questões, existem perspectivas um pouco mais amplas, pensando mais em relação público-privado, né, mas ainda muito focado no crescimento econômico. Existe a possibilidade de tentar fazer reformas, né, especialmente pensando na coletivização de alguns das formas de geração de energia, né, pensar numa prosperidade que vai para além do crescimento econômico, mas tem ainda aquelas perspectivas mais radicais, e pensando radical como na raiz do problema, né, pensando muito na redistribuição do poder, no debate da necessidade tanto do crescimento econômico, né? Então, o tema transição energética justa ele é muito amplo, ambíguo, e isso dificulta a compreensão efetiva do que se quer dizer quando se fala de transição energética justa. Por isso que às vezes é difícil usar esse termo para o debate. Outra coisa também, mas apesar das dificuldades, né, o que se percebe, como eu falei no começo, que a questão da transição energética, né, os projetos de transição energética no Brasil, eles passam por vários setores diferentes, impactam várias comunidades distintas, e comunidades que já têm, né, um acúmulo de luta. Então, a gente tem impactos de povos tradicionais, comunidades indígenas, quilombolas, população impactada por projetos minerários, atingidos por barragens, né, e agora cada vez mais atingidos por eólicas e solar. E o que a gente vê é que todos esses movimentos eles têm históricos de luta, históricos de estratégia, eles têm um repertório de estratégia de como se posicionar. E cada uma dessas estratégias atua numa escala diferente, né? Pode ser uma escala local, regional, estadual, nacional, e também dependendo do posicionamento dos movimentos, né? Ou do momento em que o projeto se encontra. Eles são projetos que têm mais a ver com a questão da resistência, né? Ou com como você tentar uma convivência, que convivência entre aspas, não necessariamente a convivência pacífica, né? Mas você tenta conviver, né, com esses projetos. Então é importante pensar que esse debate é o momento de vários desses movimentos se juntarem, se aproximarem e aprenderem com a experiência um dos outros sobre como lidar com os impactos gerados por esse processo de transição energética. E eu queria chamar a atenção, né, para um desses exatamente sobre incidência institucional, que eu vou falar mais para frente, que é algo que pode ser tanto do ponto de vista de evitar que alguns projetos sejam implantados, ou como garantir que, se eles forem implantados, respeitem uma série de direitos territoriais dessa população. E é importante frisar também, como eu tinha comentado, que essa estratégia tem várias escalas. E por que a escala é importante? Porque diferentes decisões são tomadas em escalas distintas. Muitas vezes, os movimentos eles se iniciam seu trabalho na escala local, porque é onde o impacto é sentido, né? Mas, por outro lado, toda a legislação sobre licenciamento ambiental, a decisão se o projeto entra ou não, vem na escala estadual. Mas esses projetos, para além da escala estadual, né, o planejamento, seja a concessão de lavras, seja o planejamento de novas usinas elétricas, ou quanto vai ser gerado de energia, né, vem no órgão federal. O financiamento vem muitas vezes pelo BNDES, é um financiamento internacional, né, a contratação para o sistema elétrico vem da esfera nacional. E também tem a esfera internacional, né? Então, como eu falei, muito do que é gerado de energia é para atender demanda internacional. O financiamento vem de fora, acionistas de algumas das empresas são internacionais, né? E mesmo os padrões, né? O que quer dizer um hidrogênio verde, entre aspas? A pessoa lá fora que diz, por que é carro elétrico, não é carro? Por que o modelo é carro e não transporte coletivo? Por que eletricidade versus agrocombustível? Então, uma série de coisas vem do debate definido internacionalmente. Por isso que é importante os movimentos pensarem em como interagir, como atuar nas diferentes escalas.
né? E para caminhar para o final, né, eu só queria chamar a atenção para isso, que a constituição desse novo debate vem abrindo, quer dizer, alguns já existiam, mas vem abrindo novos espaços de participação, né? Então, a gente vê no relatório detalhando cada um desses espaços, né, uma série de conselhos, comitês, câmaras, etc., onde é possível que esses diferentes movimentos se encontrem, né? Aqui no relatório não consegui ainda detalhar assim a efetividade, o grau de participação real de cada um desses conselhos, são pesquisas que tem que ser feita ainda, mas é importante ter em mente que esse espaço serve como espaço de encontro para esses diferentes movimentos que debatem a questão ambiental, a questão da transição energética, desculpa. E aí, por fim, então, quais são o que a gente tira daqui, né? É que existe uma pauta específica de transição energética, né? Isso está surgindo, está se tornando cada vez mais importante, mas é interessante pensar desse debate, o que é conjuntural, o que é do momento, o que é estrutural, o que vai ficar. A gente tem agora um momento que é vinculado ao COP30, né? Então existe uma urgência por conta disso, é uma possibilidade de de entrar em contato com organizações internacionais e fazer um pouco dessa vinculação com o debate internacional. O que se pretende discutir nesse encontro, né? Quais são as principais mensagens que o Brasil precisa passar, que os movimentos sociais precisam passar. Aí como é que a gente faz essa comunicação? Então, acho que existe uma preocupação em relação à COP, mas é importante pensar para além da COP, né? Nas questões estruturais, né? O que vai ficar depois dessa COP, quais são as possíveis parcerias, estratégias que podem ser constituídas, e o que fazer com esses espaços institucionais. Bom, era basicamente isso que eu queria comentar com vocês, né? Como eu falei, ficou um pouquinho longa essa apresentação, mas então acho que o relatório traz muitos elementos e eu sugiro, né, recomendo que vocês deem uma olhada e eu espero ter contribuído um pouco para o debate. Muito obrigado.